Segundo o Dicionário de Conceitos Históricos, a pré-história pode ser definida como campo de estudos do passado mais remoto da humanidade, desde seu surgimento até o aparecimento da escrita. Eu trouxe essa definição aqui justamente por essa ser a definição mais comum de ser vista em diversos materiais, inclusive livros didáticos, quando o assunto é pré-história. Porém, é preciso lembrar que, como todo conceito, este possui historicidade, ou seja, ele tem um lugar dentro da própria história, surgindo em um determinado contexto histórico e por sujeitos sociais circunscritos nesse mesmo contexto. Ou seja, antes de qualquer coisa, primeiro temos que entender a história do conceito. No caso do conceito de pré-história, esse foi elaborado por pensadores europeus no século XIX, dentro de uma perspectiva positivista sobre a história, que, entre vários aspectos, enfatizava sobretudo a importância do documento escrito na produção de conhecimento. Ou seja, para eles, as sociedades ágrafas, sociedades sem escritas, não teriam história. E como nós sabemos, mesmo hoje, existem diversas culturas que não possuem um sistema formal de escrita e mesmo assim, isso não os impede de possuir história. É possível perceber, portanto, que existe um etnocentrismo intrínseco na formulação desse conceito e na ideia da escrita como fator determinante de quem se situa na história e de quem está fora dela. Em geral, podemos afirmar que o conceito de pré-história possui dois sérios problemas. O primeiro e mais evidente é o de recorte. A escolha da escrita como marco que separa a dita pré-história da história canônica, por assim dizer, é totalmente arbitrário e pouco eficiente, uma vez que a escrita não surgiu em todos os lugares ao mesmo tempo. O segundo fator, como já apontado, é o etnocentrismo resultante do ato de considerar apenas a escrita um elemento cultural restrito a determinadas culturas como fator determinante de quem se situa na história e de quem se situa fora dela. Além disso, o conceito de pré-história surge num contexto em que a Europa precisava justificar o seu processo de expansão e dominação sobre o mundo. Ou seja, estamos falando do contexto do imperialismo e neocolonialismo. Esse processo se dá a partir da Europa e sobre outras regiões do globo, como o continente africano, a Ásia e a Oceania. Assim, temos todo um aparato científico usado para justificar essa ação conquistadora, invasora, dominadora da Europa sobre essas regiões, de forma a tornar esse processo menos violento, pelo menos no discurso. O positivismo faz parte justamente desse contexto e desse processo. Povos sem escrita seriam povos sem história e, portanto, a chegada de europeus a essas regiões não teriam como fim a exploração e sim a civilização desses povos. É o que ficou conhecido como fardo do homem branco, que já tratamos em alguns vídeos aqui do canal. Esse tipo de imagem de uma suposta linha evolucionária que começaria por um primata e culminaria em um homem branco não reflete somente o não entendimento da teoria de Darwin, como o racismo científico do século XIX e XX. O entendimento de uma história que caminha para um fim, ou seja, uma história escatológica, é uma das características do pensamento positivista e que está presente na forma como muitos, mesmo hoje, encaram a pré-história e a história. Afinal de contas, acreditar que a humanidade caminha de forma linear para algum fim era a forma como os europeus do século XIX e XX encararam o mundo. E civilizar povos que estariam atrasados nessa linha evolucionária era a missão da Europa Ocidental. Bom, agora que vimos as origens do conceito de pré-história e os problemas que este possui, vamos às mudanças de abordagem e à maneira como os pesquisadores hoje trabalham com tal tema. A partir do momento que as ciências humanas, na segunda metade do século XX, começaram a reconhecer que a história é algo inerente a toda a humanidade, a ideia de que as sociedades inscritas estariam fora da história passou a ser intensamente criticada por historiadores e antropólogos. E mesmo os pré-historiadores atualmente não se sentem satisfeitos com esse significado etnocêntrico subjacente à palavra pré-história. E, portanto, o termo história pré-literária vem ganhando mais espaço para tratar do assunto. Aqui não se trata de falar da qualidade dos povos, mas do tipo de documentação acessada para a escrita da história. É
pré-literária, pois não nos baseamos em documentos escritos para acessar o passado de tais sociedades, mas de outros tipos de fontes, como utensílios, ferramentas, artes em cavernas, enfim, todo o tipo de documentação que não é literária. Esclarecida então essa primeira parte, vamos seguir. Vamos falar um pouco sobre as origens e o desenvolvimento inicial da humanidade. Quanto à origem, a partir de pesquisas desenvolvidas nos campos da antropologia e da arqueologia, temos a África Central e a Ásia Central como os locais de origem dos fósseis mais antigos encontrados e, portanto, até o momento, o continente africano é dado como o berço da humanidade. De seu lugar de origem, esses representantes da espécie humana migraram para a Ásia Oriental e Sul-Oriental, para o norte da África, a Europa e, finalmente, a América. A pré-história ou história pré-literária é dividida por dois períodos: Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, e período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Como você pode ter percebido, os nomes desses períodos derivam justamente do tipo de arma e utensílio de pedra caracteristicamente fabricados durante o período. Considerada a fase mais extensa da humanidade, o Paleolítico iniciou-se há aproximadamente 3 milhões de anos atrás e encerrou-se em 10.000 a.C., sendo dividido em duas partes: Paleolítico Inferior e Superior. Durante esse período, Paleolítico Inferior, contrariando essa imagem, pelo menos 4 espécies de hominídeos conviviam na Terra. Entre elas, o famoso e alvo de piadas da quinta série, Homo erectus, da qual foram encontrados restos de esqueleto na ilha de Java em 1891, e o Homo neanderthalensis, o famoso homem de Neandertal, e a mais comum representação iconográfica do que seria um homem das cavernas. Inclusive, fica aqui a curiosidade e dica: a trama do filme A Guerra do Fogo de 1981 envolve justamente a disputa pelo domínio do fogo por Neandertais e Homo erectus. E por fim, mas não menos importante, temos, enfim, o Homo sapiens, que é biologicamente o mais próximo de nós, Homo sapiens sapiens. Bom, temos como características do Paleolítico Inferior uma economia coletora. Ou seja, a subsistência dos grupos humanos se dava por meio da caça, da pesca e da coleta de frutas e raízes. Era, portanto, uma sociedade de caçadores e coletores que viviam em grupos e dividiam coletivamente o espaço e as atividades, utilizando objetos produzidos com pedra lascada, ossos e dentes de animais. Além disso, os grupos humanos desse período eram nômades, ou seja, não permaneciam por muito tempo em um lugar, se deslocando com certa frequência, seja por conta de questões climáticas, como o frio, seja por conta de uma eventual escassez de alimento. A organização social se dará a partir de clãs, ou seja, pequenos grupos familiares com relações endogâmicas, ou seja, as uniões se dariam entre indivíduos aparentados. À medida que há relações entre clãs, as relações passam a ser exogâmicas, ou seja, com indivíduos não aparentados. E por fim, temos uma divisão natural ou sexual do trabalho. O que significa isso nesse contexto? As atividades estavam ligadas às capacidades naturais, aquilo que o indivíduo conseguia fazer melhor. A coleta de alimentos e os cuidados com a prole, por exemplo, ficavam a cargo das fêmeas, enquanto que a caça e a pesca eram feitas pelos machos. Não havia produção do fogo. Havia acesso ao fogo, não se engane, mas por meios naturais. Um raio gera um pequeno incêndio, por exemplo. Mas os grupos humanos do Paleolítico Inferior não sabiam produzir o fogo. Já o Paleolítico Superior, temos uma significativa mudança cognitiva por parte do homem, permitindo o desenvolvimento de uma linguagem mais complexa. Novos instrumentos, a cultura passa a ser parte fundamental da vida desses homens para além da dimensão prática. O que isso significa? Significa que além da produção de instrumentos para a sobrevivência, temos a preocupação com rituais funerais, objetos de adorno e com o que chamamos hoje de arte rupestre. É nesse período que vamos, enfim, ter a domesticação do fogo. Com o domínio do fogo, os grupos humanos passam a defender-se dos animais ferozes e a se aquecer do frio, o que contribuiu para a redução do nomadismo. O frio agora não necessariamente forçaria esses grupos a se deslocarem. Além disso, com o fogo, passa-se a cozinhar os alimentos e, com isso,
a uma alteração na dieta humana, tornando-a mais calórica, o que foi fundamental para sustentar o funcionamento do cérebro. Em tese, a cocção dos alimentos contribuiu para o desenvolvimento intelectual do homem. Por fim, podemos falar um pouco sobre as pinturas rupestres, a dita arte pré-histórica. Ela começa a ser produzida em abundância no interior de cavernas, no Paleolítico Superior. Provavelmente vocês já devem ter visto várias dessas pinturas, mas apesar de a arte hoje conter um grau de abstração alto, ou seja, ela não necessariamente precisa ser útil, essa arte pré-histórica, para muitos pesquisadores, tinha sim uma intenção prática. Uma cena de caça em uma caverna não era apenas um registro estático, mas um desejo, uma intenção do pintor de que as coisas dessem certo para ele numa eventual caçada. Isso é o que ficou conhecido como magia simpática ou magia de antecipação. É a atribuição de valores mágicos às imagens, algo presente até hoje. Por exemplo, você ficaria extremamente desconfortável agora se tivesse que cortar com a tesoura a foto da sua mãe, certo? Então a gente vai encerrando por aqui esse conteúdo de pré-história, né? Essa primeira aula que nós temos aqui. A continuação dela já se encontra na playlist Enem e Vestibulares aqui do canal, em que nós falamos sobre o período Neolítico, que é o que segue após aqui o que a gente acabou de falar sobre o Paleolítico Superior, e que está aí o que nós conhecemos, o que nós chamamos de Revolução Agrícola. Então, na próxima aula, vocês verão então um conteúdo de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Ficamos aqui e até uma próxima aula. Um abraço a todos e fiquem bem.